A Igreja Católica se ergue como uma das instituições mais antigas e influentes do mundo. Sua história abrange milênios, deixando uma marca indelével na arte, cultura, política e espiritualidade. No entanto, as próprias origens desta instituição duradoura são frequentemente envoltas em equívocos e debates. Alguns atribuem sua fundação ao próprio Jesus Cristo, enquanto outros apontam para o imperador romano Constantino no século IV. Desvendar as verdadeiras origens da Igreja Católica requer um exame cuidadoso dos primeiros séculos do cristianismo, mergulhando nos escritos dos primeiros padres da Igreja e no contexto histórico da época. A alegação da Igreja Católica de continuidade histórica se baseia na crença de que ela traça suas raízes até Jesus e seus apóstolos. Essa afirmação não é meramente uma questão de importância teológica, mas tem implicações profundas para a compreensão da identidade e autoridade da Igreja ao longo da história. Para compreender as complexidades dessa afirmação, é crucial dissipar certos equívocos, particularmente a noção de uma fundação no século IV. A ideia de que Constantino fundou a Igreja Católica no século IV, embora seja um equívoco popular, é historicamente imprecisa. Essa ideia errônea provavelmente deriva da mudança significativa no relacionamento da Igreja com o Império Romano durante o reinado de Constantino. Antes de Constantino, o cristianismo era uma religião frequentemente perseguida, operando dentro da estrutura de um império pagão. A conversão de Constantino ao cristianismo e o subsequente Édito de Milão em 313 d.C. concederam ao cristianismo status legal e puseram fim à perseguição patrocinada pelo Estado. Embora o apoio de Constantino, sem dúvida, tenha tido um impacto profundo no crescimento e desenvolvimento da Igreja, ele não marcou sua fundação. A Igreja, mesmo em sua forma primitiva, existia há séculos antes de Constantino. As sementes de sua estrutura, doutrina e práticas foram semeadas muito antes do abraço do Império Romano. Para entender as verdadeiras origens, devemos voltar nosso olhar para a Era Apostólica, o período imediatamente após a morte e ressurreição de Jesus. A Era Apostólica, que se estendeu aproximadamente de 30 a 100 d.C., testemunhou a formação das primeiras comunidades cristãs. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos, imbuídos do Espírito Santo, embarcaram em uma missão para espalhar seus ensinamentos. Esses primeiros cristãos, embora inicialmente uma seita judaica, gradualmente atraíram convertidos de diversas origens, lançando as bases para uma igreja universal. Os apóstolos, reconhecendo a necessidade de estrutura e liderança à medida que a igreja se expandia, estabeleceram bispos para supervisionar as comunidades locais. Esses bispos, frequentemente considerados sucessores dos apóstolos, desempenharam um papel crucial na preservação e transmissão dos ensinamentos de Jesus. À medida que essas primeiras comunidades cresciam e interagiam, um senso de unidade e identidade compartilhada começou a surgir, transcendendo fronteiras geográficas. As cartas de Inácio de Antioquia, escritas por volta de 110 d.C., oferecem percepções valiosas sobre a identidade em desenvolvimento da igreja primitiva. Inácio, a caminho do martírio em Roma, escreveu a várias comunidades cristãs, enfatizando a importância da unidade, obediência aos bispos e adesão aos ensinamentos apostólicos. Em sua carta aos Esmirniotas, Inácio usa o termo Igreja Católica pela primeira vez na literatura cristã. Ele escreve: onde o bispo aparece, lá esteja o povo, assim como onde Jesus Cristo está, lá está a Igreja Católica. Esse uso sugere que o conceito de uma igreja universal, unida na fé e na prática, já estava se enraizando no início dos séculos ainda.
A missão da igreja primitiva se estendeu além das comunidades judaicas em que se originou. A decisão de pregar aos gentios, um momento crucial na história cristã, levou a uma expansão dramática da fé além de suas raízes judaicas. Essa expansão, no entanto, trouxe consigo novos desafios e questões sobre a relação entre a lei judaica e a mensagem cristã. Figuras como Paulo de Tarso desempenharam um papel crucial na difusão do evangelho ao mundo gentil. As cartas de Paulo, incorporadas ao cânon do Novo Testamento, abordavam questões teológicas e práticas enfrentadas por essas comunidades gentias em crescimento, moldando a compreensão da igreja primitiva sobre a salvação e suas implicações para judeus e gentios. À medida que o cristianismo se espalhava e encontrava diversas culturas e filosofias, surgiram disputas teológicas e interpretações variadas dos ensinamentos de Jesus. Para enfrentar esses desafios e manter a unidade, os líderes da igreja começaram a se reunir em concílios. Esses concílios, reuniões de bispos representando diferentes comunidades cristãs, buscavam esclarecer a doutrina, resolver disputas e estabelecer um conjunto comum de crenças e práticas. Um desses concílios, o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado sob os auspícios do imperador Constantino, teve como objetivo abordar a controvérsia ariana, um debate teológico sobre a natureza de Jesus Cristo. O Credo Niceno, formulado neste concílio, afirmou a divindade de Cristo e se tornou uma pedra angular da ortodoxia cristã. O reinado de Constantino marcou um ponto de virada na história da Igreja. Sua conversão ao cristianismo e as políticas subsequentes transformaram a paisagem social e política para os cristãos. O Édito de Milão, emitido em 313 d.C., concedeu ao cristianismo status legal dentro do Império Romano, encerrando séculos de perseguição. O apoio de Constantino, embora um benefício para o crescimento da Igreja, também introduziu novas complexidades. A Igreja, antes um grupo marginalizado, agora se via navegando pelas complexidades do favor imperial e da influência política. Essa mudança teve um impacto profundo no desenvolvimento das estruturas da Igreja, em seu relacionamento com as autoridades seculares e em seu papel na sociedade. A Igreja Católica, desde suas origens humildes na era apostólica, evoluiu para uma instituição global, moldando o curso da história por séculos. Embora sua jornada tenha sido marcada por períodos de crescimento, conflito e reforma, a Igreja mantém sua reivindicação de continuidade histórica, traçando suas raízes até Jesus e seus apóstolos. A evolução da Igreja, no entanto, não ocorreu sem desafios e controvérsias. De disputas teológicas e divisões internas a acusações de corrupção e abuso de poder, a Igreja enfrentou inúmeras provações ao longo de sua longa história. No entanto, ela também demonstrou uma capacidade notável de se adaptar, reformar e renovar, preservando suas crenças e práticas essenciais enquanto se envolve com um mundo em mudança. Não se esqueça de explorar os conteúdos complementares disponíveis na descrição do vídeo. Eles podem oferecer insights adicionais e recursos para apoiar sua jornada. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar vidas. Juntos podemos construir uma comunidade de apoio e encorajamento. Por hoje é só. Desejo-lhe um dia maravilhoso e cheio de possibilidades. Até o próximo vídeo.